Oi, aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora. Não sai daí. Doença renal crônica na população negra é o tema do programa dessa semana com a Célia Mariana Barbosa de Souza, que já está por aqui. Não esquece de deixar tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @SaúdeMaisTVERS. Em 2025, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre contribuiu com mais de 800 amostras de genes para o projeto DNA do Brasil. Dessas, 300 eram para uma pesquisa sobre a doença renal crônica na população negra. Com o mapeamento do genoma, foi possível identificar uma alteração genética presente em populações africanas, o que aumenta o risco para a doença nesse público. E para falar sobre esse assunto, está aqui a Célia Mariana Barbosa de Souza, que é pesquisadora do Centro Experimental de Pesquisa e integrante do Programa de Ações Antirracistas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela também é doutora em Ciências Médicas pela URGS e líder do Grupo Afro-Brasileiro de Estudos e Pesquisas do HCPA. Célia, muito obrigada, tudo de bom te receber aqui. Vamos saber inicialmente, o nome próprio diz doença renal crônica, mas como é que ela acontece no corpo do ser humano? Bom, obrigado, para a gente poder estar falando de um assunto que é tão importante para essa população. Então, a doença renal crônica é uma doença, como tu falaste anteriormente, que ela tem maior prevalência, ou seja, maior prevalência significa que essa população negra ela vai apresentar mais doença renal crônica do que as outras populações. Lembrando, que a função do nosso rim é controlar o volume, do que a gente ingere e que sai lá no nosso xixi. E também controlar as toxinas, drenar as toxinas, filtrar as toxinas, entre outras ações também importantes. Então, as causas dessa doença, por isso que é importante a gente estar falando sobre isso. Porque a doença renal crônica, que é aquela que esse paciente ou o indivíduo já está apresentando, ela é absolutamente silenciosa. Então, quais são as causas dessa doença? As duas maiores causas é a hipertensão e o diabetes. A diabetes. Então, assim, a gente tem que trabalhar, é importante a gente trabalhar na prevenção dessa doença. Como é que aconteceu isso? Além das causas, já falei as duas causas mais importantes, tem outras causas, tem doenças renais, tem o fator hereditário, mas tem os fatores de risco para ter essa doença. O que significa fatores de risco? É aquele grupo que pode vir a desenvolver uma doença renal mais do que outro grupo que não tenha fatores de risco. Isso independente se é a população negra, a população branca ou a população indígena. Então, quais os fatores de risco que a gente tem que estar alerta para isso? Continua a hipertensão, o diabetes, familiar com doença renal. Por quê? Porque essa genética está circulando nessa família. Então, o fato de tu ter um familiar com doença renal crônica, idosos, por que os idosos? Porque quando a gente envelhece, os nossos órgãos internos também envelhecem. E o funcionamento já não é o mesmo do que outrora. Então, os fatores de risco, então, familiar com doença renal, idoso, população negra. Então, até 2005, doenças renais também são fatores de risco, que as pessoas têm que ficar atentas a isso. Então, por que acometeu a população, especificamente a população negra? Porque quando a população, há 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, no continente africano, as pessoas lá, naquele continente, eles morriam da doença do sono. A doença do sono era causada por uma picadinha da mosca de tsetse. Certo? Então, eles morriam muito, as pessoas lá morriam muito da doença do sono. O que aconteceu com esse organismo lá? Houve uma mutação para a defesa dessa doença. Então, para não ser mais acometido com essa doença, o próprio organismo, para defesa, ocorreu uma mutação. Lá no meio das células da gente, no cromossomo 22. Então, eles passaram a não morrer mais de doença do sono. E viveram mais. A doença renal crônica é uma doença moderna.
Não tinha 10 mil anos, 20 mil anos, porque era totalmente diferente o meio ambiente também. Né? Então, com a vinda, né, com esse sequestro dos africanos da África, né, eles trouxeram essa mutação. Né? Então, quais são, ali pergunta, né? É uma doença silenciosa, como eu falei, né? Como é que a pessoa sabe que está com doença renal? Esse é o grande problema. Então, a doença renal a gente pode dividir em 5 estágios. Tá? Então, o estágio 1, a função renal já não está tão boa, mas a gente está bem, não sente nada. Né? Continua normalmente, a sua vida, o teu cotidiano continua normalmente. Né? O estágio 2, a função já está diminuindo mais ainda, e tu ainda não sente. Né? Tu continua assintomático. E aí tu vai para o estágio 3. Esse estágio é o estágio mais importante, né? Porque ele é limítrofe. Porque daí o estágio 4, o estágio 5, esses estágios aí já teu rim não está mais funcionando. E tu vai precisar de uma terapia renal substitutiva. Substitutivo. O que é isso? Substituir aquela função renal que já não está funcionando. Ou seja, uma hemodiálise, uma diálise peritoneal, que é pela barriga, e o transplante. O transplante é tratamento. Essa doença não tem cura. Então, por isso que é importante a prevenção. Quais são os sintomas que as pessoas começam a sentir aqui lá no 3º estágio? Pois é, a minha urina parece que está laranja. Não, mas está um pouco vermelha. Comi beterraba. Né? Não, mas eu comi beterraba essa semana. Tá mais ou menos. Estou sentindo um desconforto, não sei bem o que é. Né? Vômitos, náuseas, anemia. Né? Então, esses são alguns dos sintomas, né? Sinais de alerta. Né? Quem é hipertenso, quem é diabético. Né? E aí, o 4º e 5º estágio é esse o problema. Que a maioria das pessoas, brancas e negras, indígenas, quando elas começam a ter sintomas, o rim já não está funcionando. Normalmente, como é que as pessoas sabem? Né? Elas sabem quando elas vão para a emergência. Elas passaram mal. Sabe, elas desmaiaram, elas caíram, começaram a vomitar, estavam sentindo muita fraqueza, um gosto metálico na boca. Então, esse é o problema da doença renal. Então, quando essas pessoas chegam a buscar um auxílio na emergência, na UBS, na UPA, enfim, aquele rim já não está funcionando. Então, por isso que a prevenção ainda é o melhor tratamento. Né? Porque a gente assim, tem que pensar. Porque as pessoas às vezes acham, não, mas assim, bom, estou na doença renal crônica terminal, nível 4 e 5, terminal, porque o rim não está funcionando mais. Ele não está mais soltando, ele não está mais controlando esse volume no corpo da gente. E o que acontece? As pessoas começam a ficar inchadinhas, né? O pé está inchado. E o rosto fica inchado, que a gente chama de edema, essa palavra certa, mas é um edema diferente do rosto. Sabe? Aqui fica um pouco mais elevado, aqui em cima da bochecha, o olhinho fica mais apertado, enfim. E a pessoa começa, aí sim, já está bem sintomática. Né? Ela está com as provas dela todas alteradas, provas, né, renais, ela está anêmica, ela está sem força e não sabe o que é. Então, esse é o momento que a pessoa vai para um atendimento, mas já está com a função renal terminal comprometida. Então, por isso que é importante a prevenção. Sim. E, Célia, hipertensão e diabetes são doenças que, por conceito, também atingem com mais frequência a população negra. Então, esse é também um sinal de alerta para as pessoas pretas fazerem seus exames ou, enfim, acompanharem, né, de uma forma mais efetiva. Patrícia, assim, ó. Então, eu costumo dizer assim, eu e a minha orientadora, né, que é a professora Fernanda, que é chefe do laboratório onde eu faço as minhas pesquisas, a gente tem os degraus, né? Então, a doença renal está lá em cima, né? Tu pode ter a doença renal e tu não ter a doença renal crônica, né? Então, assim, se tu é hipertenso e diabético, já subiu 2 degraus, né? Se tu apresenta o que eu falei lá quando nós temos na África, essa mutação, lá no cromossomo 22, tem uma proteína que todos nós temos, é a ApoL1, né, a abreviação, a polipoproteína 1, né, lá no cromossomo 22. Então, essa proteína ela tem 2 alelos de risco, que é o G1 e G2. Então, se tu apresenta esses 2 alelos de risco, tu já subiu mais alguns degraus. Hipertensão, diabetes, os alelos de risco. Não quer dizer que quem tem os alelos de risco vai desenvolver a doença.
Mas essa pessoa precisa, sim, ter um cuidado maior do que outras pessoas. Então, é importante, sim, Patrícia, né? Hipertensos, diabéticos, né? Tem doença renal na família, tem outras doenças renais, né? Existem outras doenças renais que levam à doença renal crônica, né? Então, essas pessoas precisam ser o alerta. E eu costumo, então, dizer, então, a população negra já subiu outros degraus. E aí a gente vai falar sobre outros fenômenos, né, que interferem nessa progressão da doença na população negra. Sim. E quais são os exames que detectam essa doença? Pois Porque é. quando a gente imagina assim, tá com algum problema no rim, aí o cálculo vai aparecer, né, no exame de imagem. Existem exames de sangue, como é que funciona? Urina? Sim, o diagnóstico, Patrícia, não é individual. Né? Então, é um conjunto. Né? Tem um exame físico que esse paciente precisa passar, é uma anamnese sabida, o que esse paciente tem, o que ele tem, esse indivíduo, né? Porque ele não necessariamente precisa ser um paciente, né? Esse indivíduo. Então, assim, ó, é básico, sabe, Patrícia? Porque, assim, ó, a gente pode fazer esse diagnóstico numa unidade básica de saúde. Então, o que acontece com esse paciente? Ele pode fazer um exame de sangue, um exame de urina, nós vamos graduar, né, avaliar a creatinina dele, que é algo importante, é um indicador para a doença renal, proteinúria. Por que a proteinúria? Porque, assim, para a gente entender, a grosso modo, como é que funciona essa filtragem do rim. Assim, para a gente entender, os nossos rins é cheio de filtrinhos, só para a gente entender como é que funciona. Certo? Então, cada vez que essa pressão alta está subindo e descendo, essa pressão está subindo e descendo, o diabetes, a glicose está lá embaixo, está lá em cima, todo o nosso organismo precisa trabalhar mais. Todo o organismo precisa trabalhar mais. Né? Tem que trabalhar para dar conta dessa desfunção da pressão e do diabetes. Então, cada vez que esse rim tem que trabalhar, junto com os outros órgãos do nosso corpo, ele vai perdendo essa função. Né? E vai, eu gosto de uma definição do professor Tomé, ele vai chorando, ele diz, né? O que é o chorando? Ele vai perdendo esse lustrinho, e ele vai perdendo e o sangue, e vai perdendo sangue, né? E vai para a urina. Por isso que eu te disse assim, ó, às vezes as pessoas dizem, a minha urina está meio escura, né? É sangue na urina, é hematura, sabe? É dessa disfunção. Né? Então, é um exame de sangue, um exame de urina, um exame de imagem, sim, né? Precisa fazer ecografia para ver como é que está o formato desse rim, daí ele já começa a se transformar, né? Eventualmente tomografia, ressonância, né? Então ele precisa de uma avaliação médica, uma avaliação da enfermagem, avaliação do profissional de saúde, né? Do profissional de saúde. Para esse encaminhamento e acompanhamento para o diagnóstico. Tá certo. A gente vai fazer uma pausinha agora e mais, daqui a pouquinho a gente volta a falar. Então, Saúde Mais já volta e depois do breve intervalo a gente retorna para falar sobre doença renal crônica na população negra. Saúde Mais de volta e a gente continua a conversar sobre doença renal crônica na população negra com a doutora Célia Mariana Barbosa de Souza, que é pesquisadora e líder do Grupo Afro-Brasileiro de Estudos e Pesquisas do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Bom, doutora Célia, a gente quer saber um pouquinho mais do papel ali do hospital na coleta de análises, né, e dessas amostras genéticas para esse projeto DNA, como é que é esse trabalho? Bem, é bem importante essa tua pergunta, né? Porque o Hospital de Clínicas, né, lá no seu biobanco, né, ele contribuiu, então, com quase, né, com 30% das amostras, né, quase com 800 amostras, né, 30% de todo o estudo lá do DNA do Brasil. E a importância é que esse laboratório, né, que eu atuo, que, como eu falei, é o Laboratório de Medicina Genômica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Centro de Pesquisa Experimental. Então, ali, entre tantas outras pesquisas que se faz, tem esse grupo, esse biobanco, né, e esse grupo de amostras, né, que foram encaminhadas, compuseram o DNA do Brasil. Então, eram 500 amostras da Covid, né,
liderado pela professora Fernanda Viana, e as minhas amostras, né, as amostras do nosso estudo, não é minha, é do nosso estudo, do meu doutorado, né. Essa amostra, então, eram 300 pessoas, 345 pessoas, autodeclaradas negras, né, todas autodeclaradas e negras, porque nem sempre a autodeclaração corresponde, né, à etnia. Então, o grupo de 300 pessoas representou, né, a população do meu estudo, do doutorado, a população negra do Rio Grande do Sul. E os outros 500, então, continham, eram várias pessoas, brancos, negros, indígenas, né, da outra amostra, né, da professora Fernanda, eles compuseram, então, esse número que foi encaminhado de amostras para o DNA do Brasil. Então, 30% das amostras do DNA do Brasil vieram do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Uhum. Como é que essa pesquisa pode ajudar a combater aí o racismo estrutural, também presente, né, na medicina, no sistema de saúde, enfim, como é que as desigualdades ali do acesso, as políticas públicas impactam aí, especialmente a população negra em relação à doença? Bem, Patrícia, assim, ó, vamos por partes. Claro. A pesquisa em si é uma outra questão do DNA do Brasil, e que eu acho que é o mais importante aqui, né? O meu estudo, né, do doutorado, que eu avaliei se essa mutação que veio lá da África estava presente no Rio Grande do Sul, e realmente eu encontrei isso nesses sujeitos que eu avaliei, para ver se essa mutação estava aqui, né, presente. Então, sim, ela estava presente. E aí, sim, eu posso dizer que o estudo é uma ação, o meu estudo doutorado é uma ação afirmativa. Por quê? Porque essas pessoas que apresentaram essa mutação e que não tinham a doença, porque o meu estudo era metade pessoas negros com doença renal crônica, já em tratamento, e pessoas negras sem a doença. Então, essas aqui já estavam com a doença, a gente só queria saber se estava presente essa mutação, que levou eles a ter a doença renal crônica. As pessoas que não tinham a doença, então, nós realizamos uma devolutiva para essas pessoas. Nós chamamos as pessoas que não tinham a doença para que elas entendessem aquilo que eu disse, né? Elas têm que ter um cuidado maior do que outras pessoas com a sua função renal. Então, isso é uma ação afirmativa. Quando a gente fala, isso nós conseguimos fazer com o nosso estudo do doutorado. Quando tu fala das desigualdades, o papel da desigualdade é fundamental, Patrícia. Porque eu falei lá, né, que o diagnóstico da doença renal crônica pode ser realizado na unidade básica. Então, quando a população negra, a pessoa negra, vai na unidade básica, vai numa UPA, vai numa unidade de emergência, o que acontece muitas vezes? Ela tem pressão alta, ela tem diabetes. O que o profissional de saúde diz para essa pessoa, né? Olha, o senhor tem pressão alta, o senhor tem isso, pronto, vai tomar o remédio, enfim. Algumas situações, não é dito para esse indivíduo que a pressão alta é crônica, que ele tem que cuidar para o resto da vida. Que a pressão alta pode levar a vários eventos cardiovasculares. Né? Então, dentre eles, né, se a gente falar, pode progredir para uma doença renal crônica. Então, esse indivíduo ele não é orientado, até porque ele é o último a ficar ele é o último da fila. Então, nós já temos assim evidências científicas, inclusive no Brasil, que a população negra não é devidamente encaminhada para o seu tratamento, se nós compararmos com a população branca. Então, o nome disso, isso tem nome e sobrenome. É racismo estrutural. Então, essas pessoas precisam ser olhadas como seres humanos e que precisam ter um acompanhamento digno. Né? Nós somos dependentes, quase que 90%, do Sistema Único de Saúde. Isso acontece no Sistema Único de Saúde. Não só no Sistema Único de Saúde. Porque várias pessoas que responderam à minha pesquisa, a primeira, quando eu fiz o mestrado, essas pessoas também tinham seguro de saúde. E aí, quando eu perguntava, mas o senhor tem... Porque qual era o problema? Né? Quando tu procura os fatores de risco nessa população, né, tu vai procurar se tem diabetes, né, se é hipertenso. Aí tu pergunta, o senhor tem pressão alta? Né? Não, não tenho. Que remédio que o senhor toma? Estavam todos os antihipertensivos lá. Quem é que fez esse diagnóstico para o senhor? Quem é que disse que o senhor tinha pressão alta? Foi o médico. Quem é que lhe deu o remédio? Foi o médico. Né? O médico falou que o senhor tinha que cuidar por causa da vida? Não, disse que eu tomava o remédio, estava bem. Então, isso acontece com a população negra. Então, desigualdade, que tem nome e sobrenome. Então, é importante eu estar aqui para a população entender que ela precisa, para a pessoa negra, né, ela precisa
cuidar da sua... Se ela é hipertensa, se ela é diabetes, se ela tem familiares com hipertensão. Importante também, Patrícia, se ele é obeso, porque a obesidade é um dos fatores também. Porque a obesidade, ela também faz com que o nosso corpo tenha que trabalhar mais para dar conta daquela gordura que está acumulada. Então, as pessoas precisam ser orientadas. Porque uma orientação simples, olha, senhor, não pode acontecer isso, se eu não cuidar da sua pressão. Muitas vezes a pessoa também não tem um repertório de entendimento na linguagem médica, o médico não sabe se comunicar, né? Exatamente. E, doutora Célia, esse programa de ações antirracistas do HCPA, ele tem se articulado em alguma medida aí para outras iniciativas científicas como essa aí, para benefício da população negra? Sim, Patrícia, tem se articulado e nós temos assim uma parceria excelente, né, com essa administração atual, né, do Hospital de Clínicas, não só atual, porque a gente já vem atuando há muito tempo lá, né. Então nós propusemos para essa administração algumas ações, né, ter um ambulatório de saúde da população negra, ter um edital que trabalhasse a saúde da população negra, visto que o Hospital de Clínicas né, recentemente, né, foi eleito, né, o melhor hospital público da América Latina, é um hospital de pesquisa, de assistência à saúde, de referência no Brasil. Então, por articulação desse grupo, a administração entendeu, aceitou essa nossa demanda e lançou, este ano, um edital em saúde, para trabalhar a saúde da população negra. Um edital de R$500 mil, né? É a primeira vez que esse hospital lança um edital com temáticas da política integral da saúde da população negra nacional, né? E com estímulos às iniciações científicas, às bolsas de iniciação científica para os trabalhadores negros de nível médio do Hospital de Clínicas. Sim, a gente consegue fazer isso. Mas tu havia me perguntado do estudo do DNA do Brasil, né? Esse estudo, Patrícia, é um estudo importantíssimo, né? E ele foi publicado numa das maiores revistas e mais importantes revistas do mundo científico, né, que é a Science. Ele foi publicado nessa revista porque o achado desse estudo é de interesse não só para o país, é interesse para a ciência mundial, né? Então, foi um estudo capitaneado pela USP, pela Universidade de São Paulo. Já falei que nós participamos com 30% das amostras, né? E foi realizado um mapeamento da população brasileira. Já tinham outros estudos, tinha um estudo em São Paulo, com 1.200 pessoas, mas São Paulo não representa a população brasileira, né? Então, esse estudo mapeou o DNA do Brasil nas 5 regiões, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste. Então, está o DNA do Brasil, está a cara do DNA do Brasil, né? É a cara da população, a cara e o DNA do Brasil. Então, a importância disso é porque a gente pode direcionar, inclusive, tu já havia me perguntado, né, medidas para a saúde de precisão na população negra, na população indígena. Tu pode direcionar medidas, né, de saúde pública para essa população. Porque se tu está mapeando o DNA, está mapeado o DNA, tu pode, depois de todos esses estudos, tu pode ainda buscar outros elementos, que recém iniciou, né, esse foi o primeiro momento, para direcionar essas políticas públicas, né? E o que é mais interessante de tudo isso, além de a gente poder direcionar a saúde pública, né, para essa população, inclusive a população negra, é que, com esse estudo, foram incluídos pessoas que, historicamente, foram negligenciadas nos estudos. Absolutamente todos os estudos. Só para te entender, Patrícia, quando se faz um mapeamento de uma patologia, como eu fiz no meu estudo aqui, da doença renal crônica em negros, todo esse mapeamento todas as patologias, as doenças, foram realizados em populações brancas. Por quê? Porque as matrizes eram europeias, brancas ou americanas brancas. Então, o DNA do Brasil está apresentando o DNA da população brasileira, que não é europeia, muito menos, e também não é americana. E a população brasileira é diferente de absolutamente todo mundo. Tanto que o artigo se chama, né, o impacto da miscigenação na saúde e evolução da população brasileira. Não existe nenhum outro povo que apresente a miscigenação que nós apresentamos.
Então, começou, né, com a vinda dos portugueses para cá, onde já estavam os nativo-americanos, eram 10 milhões de nativo-americanos que foram dizimados. Né? Restaram 1 milhão de nativo-americanos. Posteriormente, né, o sequestro da população negra, com a vinda de mais de 5 milhões de africanos que foram escravizados, né? E isso compôs o nosso DNA. Então, pasmem, olha o que é composto o nosso DNA brasileiro. Mais de 50% é europeu. Por que é europeu? Porque foram os europeus que dizimaram os nativos-americanos, foram os colonizadores. Né? 20%, por quase 30%, ancestralidade africana. E mais de 12% ancestralidade nativa-americana. Isso compõe o DNA do Brasil. Todos nós temos essa. Essa é a nossa matriz ancestral. Claro que isso vai mudar, Patrícia, de região para região. Se nós falarmos aqui no Rio Grande do Sul, não é esse percentual. Né? Por quê? Por conta da colonização europeia. Né? Se nós compararmos com a Bahia, né, com Salvador, Bahia, a ancestralidade africana vai ser maior. Né? Aqui no Rio Grande do Sul é menor, porque nós somos apenas 20% da população. Mas, então, aquilo que a gente aprendeu na história, essa colonização, está no nosso DNA. Então, essa violência que ocorreu com as mulheres africanas, com as mulheres nativo-americanas, está no nosso DNA. Tá certo. Bom, o assunto é bem grande, o nosso tempo está se esgotando. Doutora Célia, eu quero agradecer a tua presença aqui para falar aí, né, da doença renal crônica na população negra e te convidar para voltar também uma próxima vez. Bom, o Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida. Até a semana que vem.